explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas o teu olhar, eu consigo ouvir que você me ama. E como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. E quando estamos a sós, minha cabeça no teu peito faz silenciar, silêncio, todos os medos dentro de mim. No silêncio que teu coração fala ao meu. Acalma a tempestade no meu interior, minha alma agitada que quer sempre atenção, e as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas de encontrar os rochedos do coração, na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar, no silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar. Acalma a tempestade no meu interior, minha alma agitada que quer sempre atenção, e as ondas de dúvidas que vêm com um turbilhão. Na quebra das ondas encontra os rochedos do meu coração, na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar, no silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar. Acalma a tempestade no meu interior, minha alma agitada que quer sempre atenção, e as ondas de dúvidas que vêm com um turbilhão. Na quebra das ondas encontra os rochedos do meu coração, na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar, no silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar que o meu coração é teu e pra sempre vou te amar.
Graça e paz, amados irmãos. Amém? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Mais uma vez estamos na casa do nosso Deus, né? Essa semana estivemos aqui adorando e exaltando o nome do nosso Deus. E hoje novamente adorando e exaltando o nome do nosso Deus. Peço que os amados irmãos se coloquem de pé. E vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Salmo de número 135, verso do 1 ao 7. Você pode abrir a sua Bíblia. Salmo de número 135, verso 1 ao 7. Aleluia! Louvai o nome do Senhor. Louvai os servos do Senhor. Vós que assisti na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez. Nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra. Faz os relâmpagos para a chuva. Faz sair o vento dos seus reservatórios. Amém. E esse é o nosso Deus. Nós devemos louvar e engrandecer o nome do Deus Todo-Poderoso. O salmista, ele começa a dizer tudo no versículo 6. No versículo 5, com efeito eu sei que o Senhor é grande, que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve o Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Então o Senhor é Deus, Ele está acima de todos os deuses. Então vamos orar ao nosso Deus. E você que está conosco na nossa live também, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Baixe a tua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Deus querido, Deus bendito, nesta noite estamos aqui reunidos, Senhor, em teu nome, meu Pai, para junto engrandecer e celebrar o teu nome. Porque somente o Senhor é Deus no céu e na terra, e não há outro Deus além de ti. Porque só o Senhor que fez todas as coisas, fez os céus e a terra, fez tudo, os mares, e fez cada um de nós. E nesta noite, ó Pai, queremos pedir em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abra os nossos corações, toque os nossos corações, para que todos os nossos corações estejam sedentos em ouvir a sua palavra, estejamos sedentos em louvar o teu nome. Senhor Deus, nos ajuda a prestar um culto racional, um culto verdadeiro, que chega aos teus ouvidos e que o Senhor venha se agradar da nossa adoração. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, nossos pecados. Tenha misericórdia das nossas vidas, porque o Senhor é fiel e nós precisamos estar diante do Senhor com os corações limpos. Senhor, meu Deus, querido Pai, abençoa, Pai, os louvores que já começou a ser entoado ao teu nome. Abençoa a tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada pelo teu servo também nesta noite. Que o Senhor esteja usando ele da maneira que tu queres usar. Abençoa cada irmão que neste lugar já adentrou aqui nesta casa. Senhor, nós agradecemos pela vida dos nossos amados irmãos. Agradecemos, Senhor, por cada pessoa que se encontra na live neste momento. Que essa pessoa seja abençoada pelo teu poder também nesta noite. Senhor, permaneça conosco, meu Pai. É no nome de Jesus que nesta noite nós oramos e bendizemos o teu santo nome para todos sempre. Amém. Amém. Então vamos louvar o nome, continuar louvando e engrandecendo o nome daquele que vive e reina eternamente.
Toca minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que o Senhor me diz. Toca minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, o Senhor está no controle. Então me esconda no teu coração e amar a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil demais, o Senhor estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar no teu amor. No teu amor, Pagar as muitas águas nunca levarão o amor que o Senhor sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que o Senhor sente por mim. Eu sei, e tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que o Senhor sente por mim. Eu sei, e tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que o Senhor sente por mim. Eu sei, e tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por Jesus, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, o Senhor estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por Jesus, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, o Senhor estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem.
se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, você enxugará. Então vem, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Até com a minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que o Senhor me diz. fiquemos de pé, irmãos, e vamos celebrar o Senhor com alegria. Quando a noite fria cair sobre mim. Fria cair sobre mim, laralá, e no deserto eu me encontrar, laralá, e vem cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Abre-se o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Eu grito, por isso eu grito, grito,
Pode sentar, amado. Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus aqui na sua palavra, diz: trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do nosso Deus. Assim como nossa casa necessita de mantimento, a casa de Deus também necessita de mantimento. Então você, meu irmão, pode trazer no altar do Senhor, devolver aquilo que é do Senhor. E nós iremos orar já pelos dízimos e as ofertas. Amado Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque as tuas promessas são fiéis e verdadeiras. O Senhor diz: provai de mim. Então o Senhor faz um desafio para todo aquele que crê. Provai que o Senhor é bom. Então, ó Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor por cada irmão que tem contribuído, tem ajudado. Ó Deus, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é fiel. Mesmo nós sendo infiéis contigo, mas o Senhor permanece fiel. Nós agradecemos ao Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, nesta noite, por cada dízimo, cada oferta que será depositada no teu altar. Agradecemos, meu Pai, que o Senhor esteja abençoando cada irmão, suprindo suas necessidades, abençoando, meu Pai, com saúde, com paz, suprimento. Deus, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, porque todos os dias o Senhor tem derramado suas bênçãos sobre o teu povo. Obrigado, meu Pai, e permaneça conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então iremos louvar mais outro cântico, e você pode devolver aquilo que é do Senhor no altar do Senhor. Sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me
tudo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos estar orando pelos dízimos e ofertas que foram depositados no altar do Senhor. Peço à irmã Gracielma que possa estar orando pelos dízimos e ofertas que venham ser para a manutenção da casa do Senhor e do Rei e a propagação do Evangelho de Cristo. Continuemos de pé e vamos louvar essa, e logo após o irmão Assis estará trazendo a palavra. Reina em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só eu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em mim.
Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar e o meu falar, Ele é o Rei das nossas vidas. Sobre o meu pensar, sobre o meu falar, faz-me refletir a beleza que há em mim. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, de tudo que sou. Reina de novo em mim, vem reinar de novo em mim. Poder sentar, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Então a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco, né? Então graça e paz é uma palavra que nós ouvimos muito, né, nesse final de ano. As pessoas, elas têm por prática, na passagem de ano novo, né, sempre tem uma frase que eu sempre ouço essa frase, né, que tenhamos um ano cheio de paz, saúde e alegria, né? Sempre as pessoas, obrigado, sempre pronunciam essas três palavras. E é verdade, né? Algo que todo mundo precisa, né? De paz, saúde, então, e muita alegria. Então, todo mundo precisa disso. E é interessante que a paz é algo oferecido de graça, mas as pessoas não querem esta paz, né? Muitas vezes querem buscar uma outra paz que não é essa. Mas, irmãos, eu não vim aqui hoje falar de paz. Hoje é o primeiro domingo do ano, dia 3, né, o primeiro domingo, e ficou para mim essa responsabilidade de trazer uma palavra. E nós sabemos que inicia-se um ano, todo mundo está apreensivo como vai ser esse ano, como vai ser resolvidas as situações de tudo que está acontecendo, que está sendo uma continuidade do ano passado, né? Nessa questão das enfermidades. Sabemos que não o país, não o Brasil, mas o mundo tem sido abalado com tudo isso que está acontecendo. Mas a pergunta que fica para cada um de nós é como enfrentar o futuro, como viver o futuro sem medo. Como passar este ano sem medo? E diante desse tema que eu trago nessa noite, como enfrentar o futuro sem medo, como viver
poderíamos apresentar algumas formas, mas eu tenho aqui um texto de um homem que ele nos ensina, que ele nos mostra através da palavra de Deus que é possível enfrentar o futuro sem medo, sem temor. É possível viver um futuro aonde mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das adversidades, nós possamos assim saber que há lutas, que há controvérsias, mas também que há vitórias. E eu quero trazer um texto para nós lermos aqui, que está sendo muito pregado esse dia. O irmão Raminho já há 2 domingos que prega no livro de Filipenses, e nós vamos ainda continuar ouvindo Filipenses. É um livro que tem muito a nos ensinar, tem muito a nos falar, a cada um de nós, as igrejas contemporâneas como as igrejas de hoje. Então nós temos muito a aprender. No capítulo 1 de Filipenses, nós vamos ver aqui um texto a partir do verso 19. Então, vivendo sem medo do futuro. O apóstolo Paulo nos ensina algo que ele viveu na verdade. O apóstolo Paulo ele não está aqui passando uma teoria. O apóstolo Paulo ele não está aqui passando um exemplo de outra pessoa, mas ele viveu na verdade tudo que ele está passando aqui em Filipenses, tudo que ele nos ensina. É no capítulo 1 do verso 19. É 1:19. Nós vamos ler até o verso 30. A palavra de Deus diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido em meu corpo, que pela vida, que pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriares em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em uma só esperança, com uma só alma, lutando juntamente pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vós foi não somente porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouves que é o meu. Então vamos orar, né? Senhor, nós estamos, ó Pai, continuando nesta noite, te adorando, ó Deus, continuando nessa noite, ó Pai, te dando graças, louvores, e estamos aqui, ó Deus, nos colocando diante do Senhor, diante da Tua palavra, para recebermos, ó Deus, a palavra do Senhor, para que ela possa ser aplicada aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, nos abençoa, e que pessoas, ó Deus, possam não ouvir a mim, mas ouvir o que está na Tua palavra, e que pessoas possam, Senhor Deus, serem tocadas, pessoas possam, Deus, nesta noite, dar glórias a Ti, por algo, Deus, que recebeu de Ti, pois nós Te louvamos em nome de Jesus, amém. Então, irmão, como eu falei, o apóstolo Paulo, ele tinha algo muito especial com essa igreja. A igreja de Filipos é uma igreja que o apóstolo Paulo fundou ela, e ele tinha algo especial. Essa igreja, ela amava o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo amava essa igreja ajudava no seu sustento missionário, essa igreja orava pelo apóstolo Paulo. Então era uma igreja que é uma referência, é uma igreja que tem ensinamentos para a nossa vida,
para praticarmos e, com certeza, ser abençoado através do que diz aqui na palavra. Então, era uma relação, assim, mútua entre o apóstolo Paulo e esta igreja. Não que com as outras ele não tivesse, mas aqui, a igreja de Filipos, nós vemos aqui algo diferente. Então, ele tem essa aproximação desta igreja. E essas cartas, elas foram escritas num período onde o apóstolo Paulo encontrava-se preso, e ele estava ali prestes a ou ser absolvido, ou então ser condenado. Então, mas em meio a tudo isso que acontecia, a igreja tinha alegria de ver o apóstolo Paulo ser livre das prisões, mas também ela temia, porque poderia, em outro contexto, ele ser condenado, e essa condenação nós sabemos que levava à morte. Então, a condenação aqui, o julgamento não era ficar preso, mas era julgamento de morte. E, diante de todas essas coisas, o apóstolo Paulo tem a nos ensinar como viver sem medo do futuro. Como nós vivemos sem medo desse ano, como viver sem medo do amanhã. Aqui nós estamos num grupo de pessoas, nós não sabemos se no próximo ano, nessa mesma data, eu ou algum de vocês está conosco, ou muitas pessoas vão estar conosco aqui. Mas nós sabemos que há um futuro, que esse futuro ele é sombrio, por de respeito à nossa parte da nossa matéria. Então nós não sabemos o que pode acontecer amanhã, mas nós precisamos viver sem medo do futuro, porque o futuro é como uma armadilha que apenas com um pequeno toque, então um pássaro ou qualquer outro animal, ele pode ser laçado e ali ser um fim para ele. Então o futuro é algo que para nós ele precisa ser observado, mas não para termos medo, mas para viver um futuro diante das coisas que Deus tem para nossas vidas. Então o apóstolo Paulo, ele trata essa igreja com gratidão, com amor, com afeição, e por isso que através dos ensinamentos, nós vamos ver aqui o que aconteceu com Paulo, que ele nos ensina a não ter medo do futuro. O que aconteceu? Vamos ver aqui no verso 12, e vamos começar aqui a trabalhar aqui nesse texto. Aqui no verso 12, nós vamos ver o seguinte. O apóstolo Paulo, ele nos traz essa parte assim: quero ainda, irmãos, cientificai-vos de que as coisas que me aconteceram têm vos antes contribuído para o progresso do Evangelho. Que coisas aconteceram, né, o apóstolo Paulo, que ele, no verso 12, ele tem essa palavra. Então, eu quero trazer aqui o primeiro ponto. O apóstolo Paulo, por ele não ter medo do futuro, é porque uma das evidências dele é que ele olhava a vida pelo olhar de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele olhava a vida pela ótica de Deus, pelo olhar de Deus. Não era pelo seu lado material, mas sim pelo olhar de Deus. E por esse olhar de Deus, nós vamos ver aqui, quando ele escreve esse versículo 12 que foi lido agora, ele está nos mostrando realmente como era que ele olhava para o passado. Quero ainda, irmãos, cientificai-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo, ele olhava para o passado não com rancor, não com temor, não com amargura no seu coração. Olha as coisas que aconteceram. Eu não vou ler nos textos, porque ele está distribuído dentro da Bíblia, mas os irmãos sabem. E com o apóstolo Paulo aconteceu o quê? O que ele sofreu? Fortes perseguições. Quem era o apóstolo Paulo? Era um homem que ele se destacava pela sua posição, né, ali em Roma. Era um homem que ele realmente tinha autoridade para mandar bater, para mandar prender, como aconteceu com Estevão e com outros, com os servos de Deus. Então o apóstolo Paulo era alguém que ele realmente tinha essa posição, esse destaque, esse poder que era oferecido pelas suas autoridades maiores. Mas aqui, nós vimos aqui que no versículo 12, ele diz que algo aconteceu. Então no apóstolo Paulo aconteceu o quê? Aconteceu com ele as perseguições, açoites. O apóstolo Paulo foi açoitado várias vezes por estar pregando o Evangelho, por estar ensinando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, muitas prisões aconteceu com ele.
acusações levianas. Então aconteceram acusações na vida do apóstolo Paulo, privações, ele foi privado de exercer seus direitos em várias situações. O apóstolo Paulo, ele também sofreu fome, frio, naufrágios, todas essas coisas aconteceram. E se nós formos analisar, se nós formos ver o que aconteceu aqui, ele agora entende, pelos olhos de Deus, não pelos olhos dele, que ali era Deus trabalhando na vida dele. É tanto que agora vem aqui, quando o apóstolo Paulo, ele escreve isso aqui, ele continua a partir do verso 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O apóstolo Paulo já está falando aqui, foi Deus que me colocou nessa situação, porque através dessa situação, agora, a guarda pretoriana receberam a palavra de Deus, pessoas foram convertidas, a igreja de Roma e tantas outras igrejas se fortaleceram através do meu testemunho. Então, Paulo não está olhando para o passado com rancor, reclamando, Deus, eu que era um homem nessa situação, minha posição era essa, agora eu estou sofrendo, eu estou sendo preso, eu estou passando necessidade, estou passando frio. Mas não, o apóstolo Paulo está louvando e glorificando a Deus, que através de tudo que ele passou, era Deus preparando ele para que ele pudesse ser usado e ser abençoado. E somos abençoados até hoje pelo apóstolo Paulo. Ainda no versículo 14, no 15, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, porém, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Então, ele foi incumbido nessa defesa. Aqueles, contudo, permanecem, porém, Cristo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, que por pretexto, que por verdade, também com isto, me regozijo, sim, sempre regozijarei. Então, com todas essas situações, o apóstolo Paulo, ele está mostrando que realmente, olhando pelo olhar de Deus, o passado não magoou. O passado traz a ele algo que ele se alegra nos sofrimentos. Mas, meus irmãos, temos também na Bíblia outras pessoas, outros homens que não olharam para o passado nessa situação. Quem não conhece a história de José, né? José é um homem que, por inveja, seus irmãos tenta tirar a vida, vende ele como escravo aos mercadores, e José é vendido no Egito. Chegando no Egito, José, ele facilmente, de uma maneira traiçoeira, a mulher de Potifar tenta pegar ele é lançado na prisão, e José passa a ser o governador ali do Egito. E José tinha toda a oportunidade, quando chega no versículo 45 de Gênesis, José tem toda a oportunidade de pegar seus irmãos e torcer até o pescoço se quisesse, ou colocar eles em uma prisão e dizer, agora vocês vão sofrer o pão que o diabo amassou, como diz o ditado. Mas não. No verso 5 do capítulo 45 de Gênesis, nós vamos ver que José, quando ele se revela a seus irmãos, quando José diz, eu sou sou José, a qual vocês venderam para os escravos. Os irmãos caem por terra, os irmãos ficam desesperados, porque os irmãos já vão dizer, olha, agora nós estamos perdidos, porque José agora ele vai se vingar. Mas José diz, não foi vocês que me enviaram para cá, foi Deus que me mandou diante de vocês, para que eu pudesse ser usado, para quê? Para proteger o meu povo, a minha nação. Então foi Deus, ele não olhou para o passado com rancor, ele não olhou para o passado com mágoa, mas viu que, pelo olhar de Deus, Deus sabia o que eu aguardava no futuro. Então a nossa vida também é assim. Eu não sei quantos estão aqui, ou quantos estão nos vendo, que talvez tenha algo no passado que a pessoa esteja sofrendo, guardando mágoa, tristeza, mas isso não vai trazer um futuro bom. Lembre-se que todas as coisas que aconteceram na nossa vida, antes de serem crentes, e mesmo depois de crentes, Deus está no controle, porque Deus é o Todo-Poderoso. Deus é aquele que sabe todas as coisas, Deus é aquele na pessoa de Cristo,
que Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Então, as coisas do passado, ela nos serve para nos moldar, para nos ensinar. Ela serve para fazer com que nós venhamos, como diz assim, criar calo, todas as coisas, tanto as boas como também as coisas ruins. Enquanto eu estava preparando aqui, eu lembrei-me da irmã Rejane. Então, a irmã Rejane passou por esse acidente, né? E também lembrei do irmão Ramil, né, que teve no hospital lá, assim, situações assim difíceis, mas com certeza, tanto o irmão Ramil como a irmã Rejane testemunhou de vidas lá que receberam a palavra de Deus. E o bom é que Deus usou vocês para falar para essas pessoas, vocês estão aqui glorificando a Deus e não sabemos como essas pessoas receberam a palavra. Alguém talvez tenha aceitado, alguém talvez tenha assim, rejeitado a palavra, mas Deus usou vocês. Então as situações do passado, as coisas que acontecem, quando Deus está no controle, nós não vamos entender um dia. Então a nossa vida é assim, mas como nós agimos numa situação dessa? Qual seria a minha reação numa situação dessa? Não, de alguém no passado, alguém me fazer um mal, me provocar uma grande tristeza, e hoje eu me encontrar com essa pessoa, qual seria a minha reação? Então nós como cristãos, nós precisamos usar o passado para se transformar em bênção no nosso presente. Eu lembro-me quando eu me converti, tinha um camarada lá no Ermo que eu não falava, eu tinha uma raiva dele. Era Raimundo de Saldanha, hoje ele é falecido. Mas todo mundo aqui conhece ele. É primo do irmão Antônio, né? De Celeide. Não é primo seu não? Raimundo é primo, né? Você que de Celeide, ele é primo. E o que acontece é que eu ia para o trabalho, eu já falei isso outras vezes aqui, mas tenho certeza que dos que estão aqui que já ouviram isso, talvez só umas 10 pessoas. E quando eu ia para o trabalho, ele ia numa bicicleta e eu ia na moto. E isso era uma intriga que a gente tinha, né? Naquela hora eu parei a moto assim na frente dele, ele ficou até assim meio estranho, que eu não falava com ele, nem ele falava comigo. Aí quando eu parei, eu falei para ele, olha, eu agora sou um crente, então eu quero aqui pôr um fim nessa mágoa. Eu sei que aconteceu o seguinte, que a partir daí eu comecei a evangelizar ele. Íamos com irmãos lá na casa dele, pregar para ele. Todas as coisas aconteceram uma vez, ele já depois disso, ele foi lá no trabalho e provocou um delito lá. Então eu tive que ir lá na casa dele, confrontar ele. Houve discórdia, o pessoal quiseram que eu viesse aqui para dar parte. Eu falei para ele, olha, as pessoas queriam que eu viesse da parte de você, para que você ficasse preso. Porque se poderia acontecer isso, mas eu não quero ver você preso, eu quero ver você livre. Eu lembro que teve um trabalho lá no Ermo, uma vez ele aceitou a Cristo. Eu não estou lembrado qual foi o trabalho, não sei se foi naquela época do Sal da Terra, mas ele não deu um testemunho de alguém que se converteu. Ele não deu testemunho. Mas o que eu estou falando com isso é que lá no passado, realmente, eu tinha essa mágoa dele. Mas no momento que Cristo entrou na minha vida, no momento que eu entendi, eu precisei me libertar. Eu precisei tirar isso de mim, porque eu não tinha outros inimigos. Na verdade, ele não era um inimigo, era aquelas reixas que a pessoa adota, não querer mais negócio com a pessoa, né? Mas Deus me abençoou, que aquilo ali para mim é um peso tirado da nossa vida. Mas, irmãos, é difícil até de falar, mas tem crentes que ainda hoje, velhos na igreja, têm intrigados e dizem, não quero nem saber de pessoas. Então está vivendo a mágoa do passado, está vivendo a tristeza do passado. Ele não está olhando para o passado com os olhos de Deus. Ele precisa olhar no passado, mas com o olhar de Deus, para que haja transformação, para que ele venha, como o apóstolo Paulo, dizer assim, olha, aconteceu prisão, aconteceu, foi bom ou não, ruim. Eu fui naufragado, muitas vezes eu caí nas ilhas, apanhei, sofri, mas tudo isso aconteceu para que Deus fosse glorificado através do evangelho pregado, ensinado a palavra, através da pessoa de Cristo. Então o Espírito Santo levava o apóstolo Paulo a essas situações, para que ele pudesse ser usado. Então, como agimos nessa situação? Nós temos que olhar dessa maneira, com o olhar de Deus. Almejar libertação, paz, amor. Vamos ver aqui qual era outra perspectiva do apóstolo Paulo.
A primeira é que ele olhava para o passado não com mágoa, não com rancor, mas olhava pelo olhar de Deus. A segunda, como ele olhava para o presente. Ele olhava para o presente com alegria. Era a forma que ele olhava. Será que ele poderia olhar para esse presente com tristeza? Ele tinha motivos para estar triste. Se ele não olhasse para o passado com o olhar de Deus, ele está sofrendo no presente. Porque ele não ia conseguir se alegrar com aquelas vidas que foram convertidas lá nas prisões, com aquelas vidas que foram convertidas diante das autoridades. Porque o que aconteceu com Jonas? Jonas, um homem que foi chamado por Deus para pregar a palavra ali em Nínive, e Jonas não se alegrou com a conversão daquela cidade. Ele não se alegrou. A Bíblia está dizendo, claro, que ele pediu para morrer de tristeza, porque viu aquelas pessoas que eles odiavam, agora entregando-se a vida ao Senhor. Então Jonas, ele foi dessa situação. O apóstolo Paulo, ele aqui ele nos ensina. Vamos ver aqui o verso 13, 14 e 15. No verso 13, diz assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Aí o outro é o verso 18. No verso 18 diz assim: todavia, o que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, que por pretexto, que por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Então o apóstolo Paulo, ele está olhando para o presente com alegria no coração, com alegria na sua vida. Então ele mostra ser uma pessoa alegre, porque ele viu aqui o desenvolvimento da igreja. Segundo o estudo aqui, a igreja de Roma tinha força para pregar a palavra, porque viu o exemplo do apóstolo Paulo. Mesmo na prisão, ele sabendo que poderia ser morto, mas ele estava alegre. Irmãos, vamos alegar, a igreja orava para que ele fosse liberto, mas o apóstolo Paulo, ele estava ali, ou vivo ou morto, louvarei e glorificarei o nome do Senhor. Então ele tinha alegria no presente. Vamos ver aqui. O apóstolo Paulo, ele sabia de uma coisa. Eu não coloquei aqui os textos. Ele contempla os resultados, como sempre, como ele se alegrava. Por quê? Qual era a razão que ele tinha essa alegria no presente? Se ele fosse preso, as prisões não interrompiam o seu ministério. As prisões não faziam com que o apóstolo Paulo dissesse: olha, eu vou me sentar aqui num cantinho nessa prisão e não vou falar com ninguém porque eu estou triste, eu estou encarcerado. As prisões não faziam isso. Vamos ver outra coisa aqui. O texto diz aqui, no texto que foi lido, que na prisão a igreja de Roma foi vitalizada. Então a igreja tornou-se com mais vigor por tudo que acontecia ali no apóstolo Paulo. A guarda da elite do imperador passou a conhecer a Cristo. Lembra daquela história, né? Aquele guarda que ele estava preso, e ali, quando ia ser solto, ele disse: não faça isso, nós estamos todos aqui. Então houve uma conversão ali, naquela família, daquele guarda, e muitas pessoas foram abençoadas com a salvação em Cristo Jesus. Outra coisa, as cartas que foi do espírito das prisões eram, em todos os séculos, são verdades consoladoras até hoje. As cartas que o apóstolo Paulo escreveu das prisões, nas suas situações, na sua convivência, no que estava acontecendo com ele, elas são verdade que nos consola até hoje. Nos consola em sabermos que há esperança para aquele que entrega a vida a Cristo. Nos consola em sabermos que com o Senhor a nossa vitória é certa. Então nós estamos aqui, irmãos. O apóstolo Paulo, ele nos mostra como nós estamos vivendo no presente. O nosso passado nós já falamos, o nosso passado nós já conhecemos, mas o nosso presente, como nós estamos nos alegrando diante da presença do Senhor. Nós temos que nos alegrar porque há 19 anos atrás, não foi nem aqui que eu cheguei, foi... Não, acho que já era aqui a igreja, era.
eu lembro, o primeiro culto que eu vim era uma partezinha ali, eu não lembro se essa parede era no local, mas aqui tinha Isaías 55:6, nunca esqueci esse versículo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. O primeiro culto que nós viemos aqui numa quinta-feira, eu já tinha aceitado a Cristo, Celeide ainda não tinha aceitado. Então, mas a partir dali, é outra história. Então, nós temos 1001 motivos para nos alegrarmos. Alegrarmos com as pessoas que estão aqui. Nós temos uma história, nós temos aqui, na verdade, não pequena história. Se nós formos para a cidade de Parelhas, nós vamos ter uma história lá em Parelhas. Aqui, uma parte dos que estão aqui conhece a história, na prática. Nós íamos para Parelhas, eu com Celeide, Arcleice e Franca, uns molequinhos, numa motinha velha, chegava lá, da cor de uma pimenta no sol. Passava lá sábado e domingo, voltava na segunda pela manhã. E muitos outros irmãos também estavam junto conosco lá. Íamos para Santana do Seridó, temos uma história de Santana do Seridó, então temos motivo para nos alegrar? Temos. A cidade de Jardim do Seridó foi a primeira cidade em que eu participei de um evangelismo. Gargalheira, Acari, os municípios aqui, Povoado Ermo e eventos em outros lugares. Então nós temos motivo para viver alegres no presente, porque sabemos que temos algo feito na obra do Senhor. Nós sabemos. Não importa aqui se a nossa igreja não está sendo a maior hoje no sentido de número aqui, nesse corpo físico, mas nós sabemos da história. Então a igreja de Filipos, eu não sei que tamanho está hoje, mas com certeza um exemplo daquela igreja, ela vem trazendo frutos até os nossos dias, a mim e a você. Então nós temos motivos para nos alegrarmos, por quem nós somos, alegrarmos por estarmos vivos. Quantas pessoas não já partiram? Alguns partiram para a glória, outros partiram sem Cristo, da nossa época, a qual nós estamos falando e pregando o Evangelho. Então, o Senhor, Ele tem nos dado 1001 motivos para alegrarmos. Um presente alegre, nós precisamos ter, diante de qualquer situação. Se nós vamos estar diante de uma tribulação, mas temos motivo para estar alegre, porque passa. Se nós vamos estar diante de bonança, não se orgulhe não, porque passa também. Ei. Pelo menos o cristão, ele não pode depender dos momentos para ser alegre. Ele tem que ser alegre por quê? Porque Cristo já fez uma obra na sua vida. Cristo fez uma obra na nossa vida e a obra de salvação é o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa. Quantas pessoas não têm pedido uma casa própria, um transporte? Quantas pessoas não têm pedido, muitas vezes até uma família, a jovem pede para que tenha um rapaz, um case-se ambas as partes, mas o maior milagre é a salvação. É o maior presente que Deus nos dá. Quando eu estava em Nova Palmeira, isso há mais ou menos 7 anos atrás, então Arcleiton, ele estava com a gente lá e tocava na igreja, aquela animação, e eu me sentia bem, via aquilo, eu gostava. Só que eu ficava triste porque tocar na igreja é uma coisa, e você entregar a vida a Cristo é outra. É tanto que hoje ele não está na igreja, então está afastado. É triste, mas para ele ainda há esperança. Ele conhece, ainda esse dia ele pediu, continue orando por mim. Eu digo, orarei. Mas o que acontece? Nós não podemos viver feliz porque cantamos, porque tocamos, porque falamos, porque estamos. Mas precisamos viver um presente feliz, porque o Senhor nos deu a maior alegria, a alegria da salvação. A alegria que o homem não encontra
nos bens materiais, a alegria que o homem não encontra nas euforias, a alegria que o homem não encontra no seu preparo intelectual, ele não encontra. Ele só encontra em Cristo, porque é uma alegria que ela flui do Espírito. E vamos aqui para o terceiro passo dessa visão do apóstolo Paulo, do olhar com Deus. Então, primeiro ele olha para o passado com olhar com Deus, mas um olhar sem mágoa. Ele olha para o presente com alegria. Agora ele olha para o futuro, contemplando a glória de Deus. Então, a vida, ele olha para o futuro com essa certeza da glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele só vê isso por quê? Porque ele sabe que ele está vendo pelos olhos de Deus. Então, Jesus foi quem deu a ele essa capacidade dele contemplar o futuro e ver a glória de Deus. Então, o cristão, o crente salvo em Cristo Jesus, ele tem essa visão. Vamos ver aqui do verso 19. Do verso 19, o apóstolo Paulo já começa aqui. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa, e a esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, que pela vida, que pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Então o apóstolo Paulo, ele começa mostrando aqui uma certeza de que pela súplica dos irmãos, essa súplica aqui, eu vou pegar aqui esse texto aqui meio separado do que eu ia falar, eram os irmãos orando para que ele fosse liberto, né, da prisão. Ele está aqui, e isso para ele gerava também uma esperança, para ver que nem tudo aquilo que nós queremos também é atendido. Ele gerava uma esperança de que ele realmente pudesse ser liberto daquela prisão. Mas segundo a história, o apóstolo Paulo saiu já velhinho, né, da prisão, foi liberto. Então ele ficou muito tempo, o ministério dele foi mais quase dentro das prisões, porque ele teve muito isso aí. Mas aqui ele diz no versículo 19: me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa. Então ele tinha essa expectativa de ser liberto das prisões. Ele está fazendo essa liberdade aqui, não é de espírito, mas a libertação de quê? Das prisões, daquilo que ele estava para ser julgado. Segundo a minha ardente expectativa, em que nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, que pela vida ou que pela morte. Então ele disse, se eu for julgado, se eu for morto, Cristo será engrandecido no meu corpo. Se eu ficar vivo, também será. Então, ele não estava aqui com medo do futuro. Ele tinha convicção de que a glória de Deus o aguardava. Ele não tinha medo desse futuro. E ele ainda diz assim, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se ele morresse, ele já estava com Cristo e se livrar de todo aquele sofrimento que ele estava passando. Mas aí ele diz, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ele entra naquela dúvida. Eu sei que se eu morrer vai ser bem melhor para mim, porque eu vou viver com Cristo. Mas se o meu trabalho está aqui na carne, então é necessário, eu já não sei o que eu vou escolher. E ele diz, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Esse constrangimento é justamente aquilo que ele fala e depois ele volta atrás. Eu quero morrer e estar com Cristo, mas por causa de vocês, pela necessidade, pelo o crescimento do Evangelho, eu preciso estar aqui. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a alegria da fé. Essa fé que nos leva realmente a ter essa confiança, essa fé que nos leva a estar convencido da glória que nos aguarda. Então, irmão,
o futuro não amedrontava Paulo. Agora, por que o futuro não amedrontava? Sabe por quê? Ele sabia, se ele fosse para o martírio, se ele fosse morto, não era o fim, mas era a glória. Ah, eu vou morrer? Vou, mas irei para a glória. Então ele não tinha medo do futuro exatamente por isso. Não que o apóstolo Paulo tivesse, se fosse esse camarada que vê se atrás de morrer. Porque alguém pode até entender isso aqui, vamos matar para ir para a glória. Não, o apóstolo estava tratando aqui porque ele estava prestes a ser julgado e ser condenado à morte. Então ele não está dizendo aqui que queria morrer, porque às vezes a pessoa pode ouvir isso aqui e querer pegar por esse lado, né? Assim o cristão vai ter que se matar para ir para a glória. Não, se ele fosse julgado, realmente ele ia ser morto. Mas diz assim, então o martírio não era o fim, mas a glória. A última cena não era a guilhotina romana, porque tinha todo aquele cenário que eles preparavam, mas o paraíso. Lembra daquele rapaz que estava ali do lado de Jesus, quando Jesus estava sendo crucificado? Então ali não foi a última cena. Aquele rapaz olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E o que Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele rapaz, ele foi ali executado como Jesus e o outro que estava do lado. Mas aquele rapaz partiu dali com a certeza de que ele partiria para o paraíso. Então o apóstolo Paulo também tinha essa convicção, porque ele não tinha medo do futuro, porque ele sabia que no futuro algo incomparável o esperava. A morte para ele não é um fim trágico, mas uma recompensa gloriosa. Então para ele agora a morte era lucro, era uma recompensa de algo que ele estava realmente melhor do que a forma como ele vivia. Morrer não é partir para um sepulcro escuro e frio, mas é partir para estar com Cristo. Então, tudo isso aqui ele tinha como convicção. Ele queria partir para Deus, mas por amor à igreja era necessário permanecer. Nós vimos aqui um exemplo de Estevão. Estevão, ele começou a ser perseguido porque Estevão estava pregando Cristo. No capítulo 7 de Atos, nós vamos ver a história de Estevão. E quando Estevão foi levado à presença das autoridades, ele passa assim o histórico da lei e agora a graça em Cristo. E as pessoas se irritavam, as pessoas começavam a regir os dentes e foi autorizado a tirar a vida de Estevão. Então, apedrejava Estevão. Enquanto isso acontecia, eles viam o rosto de Estevão brilhando. Estevão contemplava no céu aberto e ele contemplava a Jesus sentado à direita do Pai e os anjos subindo e descendo. Estevão morreu olhando para ele dizendo, Senhor, perdoa-lhe este pecado, porque Estevão sabia que o futuro era o que ele aguardava. Então essa deve ser a posição do crente, a posição do cristão. Não, como eu estou falando, não está se matando, mas sabendo que no dia que o Senhor nos levar, nós temos essa certeza, temos essa garantia, essa segurança. Então Estevão foi este homem que também nos deu esse exemplo. Paulo não centralizava a sua vida em si mesmo. Paulo abandonou tudo, deixou tudo para servir a Cristo. Para ele não importava se estava diante de um rei ou se estava em uma prisão. Então Paulo, ele olha para a igreja e diz, agora, por causa de vocês, por amor a vocês, então eu permanecerei aqui pela alegria e gozo da vossa fé. Ele não centralizava o seu ministério. Paulo não estava ali. Hoje nós vemos muitos pastores, se estão me assistindo aí, viu? Se alguém me assistir, tem muitos pastores que vão para uma igreja, mas se o salário for à sua altura. Muitos pastores assumem uma igreja, se tiver um transporte à sua altura, uma casa à sua altura. Ele não vai para a igreja porque ele quer ir lá pregar o reino de Deus. Então tem muitos que estão assim. Infelizmente, é preciso ter o sustento, sim, mas tem muitos que estão levantando a sua bandeira. Eu sou o que curo, eu sou o que faço milagres, eu faço prodígios, então eu só vou se for assim, assim, assim. Há um padrão para que ele possa vir pregar, para que ele possa assumir uma igreja. E ele torna-se um pastor de púlpito. Poucos são aqueles que realmente querem pastorear. Mas o apóstolo Paulo não. Ele demonstra que a igreja, o centro não é a vida dele,
mas é o próximo. O centro é aqueles pela qual ele está cuidando. Então, doando a sua vida, doando o seu tempo. E muitas vezes ali sendo até próximo a ser levado a ser martirizado por causa de Cristo. Mas, irmãos, nós precisamos abrir mão de tudo para servir ao Senhor, do nosso orgulho. Sabe que no passado tem mágoa? Abra mão dessa mágoa. Você não vai servir o Senhor. A oração do Pai Nosso é o maior exemplo. Perdoa-nos aquele que nos tem ofendido. Então, perdoar. A mágoa, ela traz doença ao nosso coração. Então, nós precisamos realmente ser libertos. Então, não podemos viver dessa maneira. Não podemos viver um passado preso naquilo que é ruim. Não podemos viver um presente com essa tristeza, porque não há libertação. E não podemos contemplar um futuro se não tiver essa certeza. Então, o cristão precisa realmente viver sem amargura, servindo com alegria e confiando na salvação em Cristo Jesus. Então, que Deus nos abençoe, que a palavra do Senhor, ela possa se encontrar lugar nos corações. Eu quero orar nesse momento. Senhor, ainda neste momento, Pai, quero assim te dar graças, ó Deus, por este momento, te louvar e estar colocando diante do Senhor, cada louvor que foi entoado aqui, Senhor, cada palavra que pessoas, ó Deus, que porventura venham assistir, ó Deus, esse áudio, esse vídeo, possa, sim, ó Deus, buscar no Senhor a libertação de algo do seu passado, possa viver um presente com alegria no Senhor, crendo que o futuro, ele é glorioso com o Senhor. Que nós não venhamos, ó Deus, assim, estarmos colocando nada de materialista na nossa vida, acima, à frente da tua vontade, mas que nós possamos ser libertos e assim ter, ó Deus, um coração para adorar o Senhor. Temos a nossa voz para glorificar a Ti, e que todas as coisas seja para a honra e a glória do Teu santo nome, pois é em nome de Jesus é que assim eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Irmão Ramiro. Amém, né? Então, tem algum aviso? Tem para... Só o culto da quinta.